questão, né, de fundo partidário, de alianças. Por isso que o senador Renan Calheiros, ele disse que garante que o MDB daria sim esse apoio em relação, né, ao presidente Lula se o partido tiver a vaga de vice na chapa presidencial. Vamos voltar a Brasília conversar ao vivo com o André Anelli, que vai trazer mais informações sobre esse tabuleiro político, todas as articulações eleitorais que acontecem na capital federal. André, seja mais uma vez muito bem-vindo. Mais detalhes pra gente. Ao longo da última semana a gente vem trazendo essa aproximação, pelo menos a intenção do presidente Lula de conversar com os caciques do MDB na tentativa de formar uma nova chapa presidencial, aí sim, deixando de lado o vice-presidente Geraldo Alckmin. O que está em jogo a partir de agora e qual a sinalização que Renan Calheiros fez ao presidente Lula? Pois é, Cássius, o senador Renan Calheiros disse que se o presidente Lula optar por um vice para disputar então essa reeleição em 2026 do MDB, ele, Renan Calheiros, garante a maior parte do apoio interno no partido, justamente então para que haja a viabilidade de a sigla ser anunciada como aliada do presidente da República na tentativa de reeleição. E caso isso aconteça, dois nomes então são os mais prováveis. O primeiro, Helder Barbalho, governador do estado do Pará, e o segundo, Renan Filho, filho de Renan Calheiros, ministro do Transporte, e que tem inclusive contado com um certo apreço do presidente Lula devido então ao desempenho dele à frente da pasta. Lembrando que nas últimas eleições o MDB ficou dividido, embora tivesse uma candidatura própria de Simone Tebet no primeiro turno. O partido teve 13 diretórios estaduais favoráveis a uma candidatura do presidente Lula, a um apoio ao presidente Lula, e os demais contrários, então, se posicionando ou para que lançasse uma candidatura própria, que foi o que aconteceu, ou então para que apoiasse o principal candidato da oposição, que na época, então, era o ex-presidente Jair Bolsonaro, tentando a reeleição aqui ao Palácio do Planalto. Tudo isso mostra então que o MDB tem sim interesse, principalmente naquilo que o presidente Lula já deixou em aberto, que é uma mudança possível na vice-presidência, algo que incomoda nesse momento o PSB, que é o partido do atual vice, Geraldo Alckmin, mas que, por outro lado, é visto aqui internamente no Palácio do Planalto como uma possibilidade de agregar ainda mais forças, chamar ainda mais representantes políticos para essa tentativa de reeleição em 2026. Então, Renan Calheiros garante que, se houver a escolha do presidente Lula para que o vice seja do MDB, ele próprio, Renan Calheiros, garante o apoio do partido na sua integralidade ou não, pelo menos a sua maioria, uma vez que existem resistências regionais para que essa candidatura do presidente Lula seja apoiada, então, pela sigla. Cássius. Valeu, Anelli. Obrigado pelas informações. E olha só, gente, a gente sabe que, historicamente, o MDB sempre, pelo menos, tem intenção de disputar, né, as questões mais estaduais do que federais. Por isso, Fábio Perno, eu te pergunto, Renan Calheiros deu a garantia, deu essa palavra, ó. Coloca a gente na chapa, inclusive um dos nomes cogitados é do filho dele, o ministro dos Transportes, o Renan Filho, que eu dou um jeito, que os diretórios estaduais vão sim apoiar a chapa, mas a gente sabe que há uma divisão muito grande dentro do MDB. Alguns querem apoiar nos seus estados Lula, outros Flávio Bolsonaro. Aí quando a gente fala norte e nordeste é mais Lula, sul, sudeste mais Flávio. Como é que você vê essa divisão interna do MDB e se isso realmente pode ser bom para a chapa de Lula, Piperno? Eu diria que o balé das raposas políticas aqui no Brasil é uma coisa até meio farisaica, né? Porque, vejam, eles jogam com, assim, o claro objetivo de poder morder, de poder, inclusive, engolir, né, todo o suposto parceiro sem a menor parcimônia. É óbvio que Renan Calheiros está vendendo uma ilusão, porque ele não tem como entregar. Imagina o Renan Calheiros batendo na porta aqui do prefeito Ricardo Nunes falando: prefeito, então nós vamos fechar uma vice lá na chapa do Lula. O senhor muda, o senhor dá um twist carpado e o senhor agora vira aí um lixo, o senhor sobe no palanque dele. O prefeito fala: puxa vida, não vai pegar bem para mim, né? No mínimo, forma educada e tal. E ninguém imagina um palanque Lula e Ricardo Nunes. Então, por exemplo, Michel Temer. Michel Temer é o ex-presidente da República
filiado ao MDB, ao que me consta. Então, presidente Temer, o senhor, né, apoiaria, o senhor passaria uma régua em todos os chumbos trocados aí? É claro que não. Então, veja, da mesma forma, tem gente lá em Brasília do PT falando, escuta, como é que nós vamos de novo topar, encarar uma eleição presidencial tendo na chapa um vice do MDB que lá atrás conspirou contra nós? Porque não foi só o vice, foi o partido. Mas nessa linha de raciocínio, o Alckmin, PSDB, fez duríssimos discursos contra o Lula e virou vice. E tal que tá. Mas aí que tá o negócio. Ele fez isso uma vez, é verdade, ele mudou, ele passou a apoiar um outro lado, mas ele era um rival político. Ele não chegou, por exemplo, a conspirar por golpe, esse tipo de... para, enfim, derrubar a cabeça de chapa. Eu diria que o Alckmin é um político, nesse sentido, extremamente confiável. Quer dizer, não me parece que o Alckmin carregue o carimbo de traidor. Eu acho que ninguém imagina o Alckmin entrando numa urdidura para defender o impeachment do presidente Lula. O Alckmin, nesse sentido, é ponto seguro. Piperno, ainda se fala muito também nos bastidores em relação ao Alckmin. Caso ele não queira concorrer ao governo, ao Senado aqui no estado de São Paulo, ele quer sair da vida pública, mas vai ajudar nos palanques do presidente Lula. Ou seja, de traidor também, pelo menos uma sinalização que isso não aconteceria. Ele não é, vou até trazer, já que ele está falando de pesquisa eleitoral, trazer uma outra que o Instituto Paraná divulgou hoje para governador de São Paulo. O governador Tarcísio disparado na frente, então ele ganharia do Alckmin de 51 a 29 e de Fernando Haddad de 51 a 27. E, curiosamente, o Haddad aparece bem na frente da eleição para o Senado, a Marina Silva em segundo empate técnico com o Derrite. Muito bem. O Alckmin, ele não vai, por livre, espontânea vontade, trocar a vaga de vice para entrar numa aventura, numa barca furada como essa. E se o governo fizer isso é um tiro no pé. Até o PSD do Kassab anda sonhando com essa vaga de vice. Ou alguém acha que essa movimentação do Kassab, fala, eu vou emplacar um dos três e tal, um dos três nanicos que eu tenho, não vai. O Kassab está sonhando, na verdade, com uma vaga de vice para o partido dele. Agora, vai caber ao governo, ao PT principalmente, analisar o seguinte, bom, quem é confiável nesse monte aí? Eu ficaria do jeito que está. Ô Langani, claro que a gente está ainda num cenário de especulação, ainda é muito cedo, a gente está no comecinho de mês de fevereiro, a eleição mesmo, claro, já começou, mas, podemos dizer assim, a chapa vai esquentar mesmo a partir de abril, quando sim a gente tiver realmente a confirmação das chapas. Até lá, cenário de muita especulação, de muito indício, de muitos boatos, de muitas negociações, articulações, e é claro que o presidente Lula já pensando, como o Piperno falou, já qual seria o elemento surpresa, que forma a gente pode atrair, que forma a gente pode seduzir esse eleitor de centro, que ainda está em dúvida, já que Flávio tem garantido uma porcentagem X. Lula também tem garantido, não deve mudar muito essa porcentagem lá de 2022 também para essa eleição. A tentativa realmente é atrair os partidos de centro, e os partidos de centro que não são bobos e nem nada, muito pelo contrário, estão deixando a bola rolar. Olha só, Cássius, primeiro, mexer no vice eu acho que seria um erro, né? O Geraldo Alckmin, concordo aqui com o Piperno, compõe bem um vice que é muito interessante para o presidente Lula, porque ele tem bom trânsito no mercado financeiro, bom trânsito com o empresário, e foi assim, né, que o governo, o PT, se elegeu, né, oferecendo para o empresário e para o mercado financeiro uma espécie de seguro caso tenha um impeachment. Olha, aqui no Banco de Reserva tem alguém aí do agrado de vocês, enfim, que vocês já conhecem. Foi assim com o Zé de Alencar, foi assim com o Temer e é assim com o Geraldo Alckmin. Então, acho que seria um equívoco muito grande mirar em alguém do PSD ou do MDB, pensando na lógica eleitoral do PT. Muito bem. Agora, o que o presidente ele tem feito, né, para conquistar esse voto do centro? São as alianças regionais, né? Então, e aí a gente já percebe, e ele espertamente, quando o Tarcísio deixou de ser o candidato presidenciável, o candidato que seria do Centrão, abriu ali uma brecha de negociação. E aí a gente começa a perceber figuras muito fortes do Centrão fisiológico, já fazendo acenos para o presidente Lula. A gente viu isso com o Kassab,
né? Colocando lá o trio Maravilha para fazer preço, porque eventualmente pode ter ali um apoio ao presidente Lula num segundo turno. A gente viu, vejam, pasmem, Ciro Nogueira. Ciro Nogueira fazendo também um aceno ao presidente Lula, né? Para garantir ali a sua eleição no Piauí e, ao mesmo tempo, né, conceder ali. Basta não fazer nada, basta não fazer críticas, né? E que você já tem o apoio. Então, nesse sentido, o Lula está jogando o jogo. Ele está bem nesse sentido, porque está conseguindo essas alianças com o Centrão. Agora, aí se torna um desafio maior para o Flávio Bolsonaro, justamente quebrar essas alianças, trazer as pautas aqui que eu já falei de segurança pública, corrupção, etc.